Podcast Físico de Elite, episódio 4, onde você vai aprender tudo sobre a como organizar a sua rotina semanal de treinamentos do atleta ao treinador. Estou aqui hoje com o Gabriel Fenato, o criador e dono do O Jogador Treinado. A gente está aqui hoje para explicar a importância de saber organizar uma rotina de treinamentos. E eu queria te perguntar por que organizar uma rotina semanal de treinamentos? Poxa, que legal. Primeiro me introduzir, né? Eu sou o Gabriel e a gente tem feito um trabalho aqui no Jogador Treinado voltado para que os nossos produtos possam ajudar atletas de futebol, treinadores, pais de atletas e também preparadores físicos ali que estão começando agora. Que não é um conteúdo científico, mas a gente aprofunda de uma forma mais prática, aplicada no dia a dia. Eu acho que isso tem tudo a ver com a rotina semanal de treinamento. Porque quando a gente pensa no futebol e no treinamento dentro do futebol, a única coisa que de fato está 100% alinhada com o dia a dia é a rotina semanal de treinamento. Quando você entra dentro de um clube, a primeira coisa que é solicitada, se você é um preparador físico e tal, ou treinador, sempre vai ser pedido um cronograma semanal, entendeu? Então, você ter uma rotina semanal de treinos, ela é muito importante, porque, primeiro, vai te direcionar. Imagina que você acorda um belo dia, você simplesmente fala, vou treinar hoje. É muito vago, você não se planeja, você não tem uma noção do que você vai fazer. E imagina ainda que você fala, não, vou pra academia. Você chega lá na academia, você não sabe nem o que você vai fazer, simplesmente decidiu chegar lá. Aí você chega, e aí? Aí vamos supor, vou dar um exemplo do fitness, pessoa mais assim. A pessoa vai, faz qualquer coisa, no outro dia faz qualquer outra coisa. E aí você não tem progressão, você não tem sistematização. Então, rotina de treinamento, ela permite isso. Uma sistematização de forma que eu consiga controlar isso e eu consiga ir progredindo. Que eu vou te dar um exemplo. Fiz um treino de sprint. Esse treino vai te ajudar? Vai. Beleza, vai ajudar até um certo ponto. Mas será que esse treinamento de velocidade vai fazer você chegar na velocidade do Usain Bolt? Não. Não, só que você tem que ter o quê? Progressão. Por exemplo, para mim extrair o máximo do que eu consigo, eu tenho que ir tendo progressão. Então, não precisa ser toda semana, porque dentro da periodização você vai ter ali outros modelos. Mas, por exemplo, no mínimo, dentro de 3 semanas eu tenho que repetir o mesmo estímulo. Ou pelo menos alguma coisa que trabalhe semelhante. Uma valência semelhante, certo? Porque, por exemplo, se eu fizer um treino de velocidade e depois só treinar daqui 1 mês, 2 meses, a velocidade. Poxa, você não vai desenvolver. Por que a maioria das pessoas que não é atleta tem dificuldade para evoluir? Porque é muito inconstante. A pessoa faz, aí ela daqui 1 mês volta a fazer, ou ela faz 2 semanas, fica 2 paradas, faz mais 2. Entendeu? Esse é o grande problema. E quando a gente faz a rotina semanal de treinamento, a gente tem, primeiro, essa clareza de direcionamento, igual eu falei. Segundo, a gente vai conseguir, através dela, fazer esse controle de carga, fazer essa progressão, certo? O controle de carga está alinhado com a progressão, porque é através dele que eu vou saber medir se eu posso progredir mais rápido, mais devagar, se eu posso ir até onde, né, que eu posso ir com esse atleta. E em terceiro lugar, uma boa rotina semanal de treinamento vai te acelerar muito o seu resultado no condicionamento físico. Sim. Seu condicionamento físico se torna muito mais bem lapidado quando eu tenho uma rotina. Que é igual eu tô falando, se você não tem rotina de treino, e por que semanal, não mensal? Porque mensal é muito grande, mas tem como organizar mensal, às vezes um programa de treinamento. Só que o que acontece? Qual que é o erro? Se eu faço uma rotina muito grande, mensal, semestral, daqui 4 meses pode ser outra realidade. Eu posso ter evoluído muito e aí aquele treino já não está alinhado, não está abaixo do que eu poderia estar exigindo de mim mesmo. Ou eu posso evoluir muito abaixo e aquele treino ficar tipo irreal. Porque você progrediu tanto que na realidade você não conseguiu chegar nisso, entendeu? Então a rotina semanal, ela se adequa ao seu presente, né? Sua situação do agora. Sim, ela é o amanhã, ela é a semana. E é por que não pensar em dia a dia? Porque igual eu tô falando, se você pensa no dia, você acaba não conseguindo sistematizar. Porque, por exemplo, se eu penso, amanhã eu vou treinar tal coisa. Aí você dorme, treinou, beleza, pá. No outro dia você fala, vou treinar tal coisa.
Daqui 2 semanas, vai lembrar que você treinou lá no primeiro dia? Não. E aí é onde tá o problema, entendeu? Porque aí, daqui 2 semanas você esquece os estímulos que você fez, o que você trabalhou, quais padrões de movimento, e aí você vai se perdendo. Por isso que essa rotina semanal de treino, ela ajuda muito nisso, a organizar qual foi a valência trabalhada, quais os padrões de movimento, entendeu? Então você tem todos os dados da sessão, séries, repetições, eles vão geralmente estar dentro dessa organização. Beleza. E a segunda pergunta, eu queria saber por que eu não devo organizar uma rotina semanal. Então, quando eu falo não devo organizar, que foi um tema bastante polêmico, né? Acabei falando em um desafio do físico de elite mesmo, e a galera caiu em peso no grupo. Poxa, mas como assim? Você não pode organizar a rotina de semanal, isso não tem sentido. Galera, não é que você organizou a sua rotina semanal de treinamento e agora você não vai evoluir. Isso não é a questão. A questão é o quê? Qual que é o grande problema que eu vejo hoje? Não preparador físico e tal, alguns também, que eu sei que clubes menores, assim, é mais amador as coisas, então o cara nem sabe se ele vai estar lá daqui 2 meses. Então ele não pensa em longo prazo. Ele faz a rotina semanal de treino, manda ali pro clube e valeu, né? Então assim, por que eu falo não tenha uma rotina semanal de treino? Não faça, né? Não é não fazer em si, mas é o seguinte, eu não posso só pensar em rotina semanal de treinamento, né? Se eu penso só em rotina semanal, eu vou ficar fechado naquilo e não vou ver o todo. Eu não vou conseguir ver minha progressão mês, eu não vou conseguir ver minha progressão semestral, anual. E aí pensa um atleta que está em temporada, que vai passar por pré-temporada, temporada, off-season, intertemporada, vai passar por essas 4 fases. Se ele passa por essas 4 fases, só treinando em rotina semanal, ele não consegue de fato modular o treinamento nas intensidades, no volume necessário para cada fase, porque ele sempre está pensando semana a semana. E você tem que pensar semana a semana, mas depois que você alinhou. Temporada começa dia 16 de março, termina dia 25 de junho. Então dentro desse período eu vou ter X semanas. A semana 1, ela é um microciclo de choque, porque eu vou estar vindo ainda de um, vamos supor que é um ordinário, um microciclo ordinário. Não sei o que é microciclo. A gente, além dos podcasts que a gente ensina tudo isso, também você pode garantir o seu acesso ao Desafio Físico de Elite, que lá você vai ter explicação sobre o que se trata essa questão de microciclo e tal de forma mais aprofundada. Então, que a gente vai dar uma aprofundada para quem já tem um conhecimento. Eu faço microciclo ordinário. Microciclo ordinário seria o nível da intensidade daquele microciclo, do volume e intensidade, que é a carga em si daquele microciclo. Então, essa carga ordinário faz sentido porque estou vindo de uma pré-temporada exaustiva, vou fazer uma semana mais leve porque eu tenho um jogo no sábado, entendeu? E assim a gente organiza de forma que a gente consiga de fato objetivar passo a passo olhando para o todo. Então eu vou colocar semana 1, ordinário, semana 2, choque, semana 3, ordinário, semana 4, microciclo tal. Vai chegar na semana 7, vamos supor. Semana 7, na semana 6 foi a semifinal, vou dar um exemplo assim, né? Na semana 7 é descanso, na semana 8 é a final. O que eu vou fazer na semana 7? Eu posso pôr um microciclo diferente, posso pôr um microciclo com mais intensidade. Às vezes ele vai ter uma característica de choque, por exemplo. Uma carga de choque. Por quê? Vai ser mais intenso, porque aquela semana eu tenho para trabalhar e conseguir recuperar. Óbvio que se fosse uma final a gente não colocaria choque, mas assim, só para você ter uma ideia de como que você modula cargas, entendeu? Eu costumo dizer assim, treinamento é manipulação. Não existe certo e não existe errado, existe maneiras de manipular. Por exemplo, você vai fazer um bolo, você tem várias maneiras de fazer um bolo, certo? E você tem vários ingredientes, vários tipos de bolo. Você pode fazer qualquer caminho. Você vai chegar no bolo, certo? Só que qual é a diferença de um bolo de R$20 e um bolo de R$100, R$200? É a forma como foi manipulado. Óbvio, tem um trabalho de marketing visual, mas assim, a matéria-prima, por ela ser diferente, ela é manipulada de uma forma diferente. O treinamento não é diferente.
Para mim, trabalhar com cada atleta, eu vou manipular de uma forma. Manipular como? Diferentes cargas, diferentes intensidades, diferentes volumes, diferente densidade. Cada sessão de treinamento vai ter uma série específica diferente, uma repetição diferente. Eu vou trabalhar padrões de movimento diferentes, vou trabalhar exercícios diferentes. E você trabalha tudo isso. E para que avaliação física também, né? Puxando o gancho. Porque você pega a parte fisiológica do atleta, entende ela, você faz uma leitura fisiológica daquele atleta, a partir disso você trabalha. Por exemplo, eu tenho um atleta que tem uma característica de fibra rápida e ele é um ponta, velocista. Cara, não tem por que eu pôr ele para fazer corrida contínua, entendeu? E a gente erra demais nisso, principalmente a galera que treina sozinho. Porque o cara treina sozinho, ele sai metendo louco, qualquer coisa serve, entendeu? Ainda mais no início, o cara não tem direcionamento, o cara sai fazendo qualquer coisa. Qualquer coisa que ele vê na internet é um... Tá aí perdido ali, né? E mesmo se não fosse na internet, antigamente, as pessoas também repetiam, era corrida contínua, aquela coisa toda, de uma forma que não tinha uma direção, uma sistematização, uma progressão, nada, era aleatório. Só que quem já tinha sistematização e progressão? Os times grandes e tal. Mas aí é um conhecimento que não chega pro menino que está começando agora. E ele poderia já estar ali, ó, evoluindo para poder chegar numa base. Às vezes é um menino pobre, não tem acesso a conhecimento, não tem acesso a um monte de coisas. Entendeu? Então precisa disso, é importante. Sim. Eu queria saber a relação neuromuscular com a resistência. Cara, é igual eu acabei de explicar. Neuromuscular, eu vou ter uma exigência maior de estímulos elétricos. Então, meu sistema nervoso central, ele tem que mandar pro músculo, certo? Uma resposta? Certo. Como é que eu faço? Como é que é uma contração muscular? Como é que ela começa? Ela começa no cérebro. O meu sistema nervoso central, ele... Só que, por exemplo, existem alguns mecanismos do corpo para ser rápido. Eu pus a mão aqui e tomei um choque. O que eu vou fazer? Porque ele já tem respostas pré-programadas na medula, que é mais próxima, e já solta na hora. Então você já tira quando você queima, quando você toma um choque, etc. Só que no futebol você não vai ter esse tipo de reação, porque não é uma situação extrema nesse sentido. Então você vai ter uma resposta voluntária, tá? É voluntária, de contração muscular. Então, exercícios que exigem muito da musculatura, você tem que ter um alto nível de tensão para conseguir produzir força, você vai precisar mais da questão neuromuscular. A todo tempo você usa neuromuscular, tá? Mesmo se for resistência, um estímulozinho ali leve. Mesmo se eu pegar isso aqui, ó, é leve, mas eu tive uma resposta neuromuscular. Mas por que a gente fala, é neuromuscular? É porque exige uma demanda maior de estímulos elétricos. Então eu tenho que ter muito mais ativação, e uma ativação, uma resposta muito mais forte. E aí existe uma coisa chamada motoneurônio e tal, que é uma questão mais científica, que quanto maior ele for, mais ativação ele gera na musculatura, mais contração, mais tensão. Então, se eu levando isso aqui, eu estou ativando pouquíssimos ou motoneurônios bem pequenininhos. Se eu pego um tesão, vai ser motoneurônios maiores que vão tentar vencer aquela força. Nem sempre vai vencer, mas em geral ele vai tentar. Então, começa lá e aí o que acontece? Essa via que vai passando neurônio a neurônio e tal, depois chega no músculo, entra no músculo através de algumas sinapses, alguns mecanismos. O que acontece? Esse músculo, ele se desgasta também, mas o que mais desgastou foi a via neural. E depois de um certo tempo produzindo força, você já não consegue mais. Eu vou dar um exemplo prático. Vamos falar de vida real, que fica mais fácil para as pessoas entenderem, porque a gente começa a falar muito da questão neuromuscular, a gente começa a ficar muito científico, a pessoa perde do dia a dia, né? Ela perde, o que você tem a ver? Mas sim, imagina que você foi na academia. Primeira série do exercício, depois de 2 horas, 1h30, vamos pôr, você treinando ali forte, existe um desgaste fisiológico, que é ácido lático, outras questões, mas vamos pôr a questão mesmo da força em si. Por que você perde também poder de contração? Porque vai desgastando, não? Porque o seu cérebro, ele fadiga tanto e essa conexão sináptica, ela já não tem mais o mesmo poder de tração. Tipo, é tudo no cérebro? Não é tudo no cérebro. Não, a maior parte sim é no cérebro. Quando o exercício é neuromuscular, exige uma grande ativação, uma grande demanda dessa ativação. Mas não quer dizer que o músculo não vai estar super contraído, entendeu? Então, assim, a gente só não pode desassociar uma relação da outra. Sim. E aí, o que são os estímulos mais de característica de resistência?
Quando você tá no coletivo, você tá trabalhando praticamente É. resistência. Quando você tá no reduzido, no rachão, é praticamente resistência. Porque você vai trabalhar em limiares baixos e você pode até chegar em alta intensidade, aí você trabalha mais neuromuscular, porém é muito curto o tempo, Sim. entendeu? E é menos estímulos do que se você estivesse fazendo um treino 100% neuromuscular. 100% de potência ou 100% de sprint. É. Então, o que acontece? Esse canal ali, ele vai ficando desgastado, ele consegue cada vez menos mandar estímulos, entendeu? Existe um certo limite. Como que você aumenta isso? Treinando. Por isso que um bodybuilder vai pra academia e treina 2 horas e meia pesado. Um cara que começou agora, se ele for 2 horas e meia e tentar manter as cargas que pra ele são altas durante 2 horas e meia, ele não dá conta. Deu 1 hora e meia, o corpo dele já não sobe mais aquela carga, entendeu? Sim. E às vezes o bodybuilder ele começa intenso e vai até o final intenso, dando um exemplo de academia. Vamos pôr no futebol. O Mbappé consegue chegar final da Copa de 2018. Final ali de, se não me engano foi na semifinal, não vou lembrar o jogo, que ele dá um sprint muito forte no final, rouba a bola, faz o gol. Cara, ali ele já estava indo pra prorrogação, ou se já estava na prorrogação, não lembro agora exatamente, eu só lembro que teve um episódio assim, mas tem vários no futebol. O jogador no final e ele dá um mega sprint, como é que é aquilo? É muito treinamento para manter esse nível de ativação, esse nível de potência mesmo em fadiga, entendeu? Mas aí a gente entra em outra questão. Agora a questão toda é, início da semana eu tenho que focar em trabalhos mais neuromusculares em via de regra, porém toda regra existe exceção. E por que resistência? Resistência já seria menor intensidade. Então aquilo que é de menor intensidade eu vou conseguir jogar mais pro final da semana, porque vai fazer mais sentido, tanto quando tem jogo, quanto também quando não tem, porque eu já estou fadigado e, consequentemente, as respostas já não vão ser eficientes. E, por exemplo, atletista, o cara que corre, que só treina sprint, por exemplo, ou o treino dele é principalmente sprint, ele não consegue fazer 20 sprint num dia e 20 no outro e passa a semana e ele continua fazendo. Ele faz 6 num dia só, de máxima intensidade, e ele vai fazer isso aí mais no início da semana. Chega o final de semana e já está fadigado, não adianta. Você não vai desenvolver mais da forma que seria ideal, entendeu? Não funciona muito bem. Uso das ferramentas de PSE e controle de carga. Então, o PSE o que ele é? Ele é a percepção subjetiva do esforço. Para que serve? Por que eu vou usar essas ferramentas? Porque, igual eu tô falando, é o ideal treinar neuromuscular no final da semana? Não. Mas vamos supor que nessa semana eu quero trabalhar mais potência, aquele microciclo. Como que eu vou saber se eu posso aplicar de novo numa sexta-feira, por exemplo, um trabalho de potência? Suponhando que não tenha jogo, né, obviamente. Mas como que eu vou saber se eu consigo? Ou num sábado, né, por exemplo, um sábado agora eu só volto a treinar potência na quarta. Então, posso pôr no sábado? Como é que eu vou saber disso? Aí eu vou usar as ferramentas de controle de carga interna, que basicamente são as escalas de percepção subjetiva do esforço, que é você no dia a dia, você coletar essas escalas, você vai apresentar para o atleta vai falar, por exemplo, uma escala de 1 a 20, o nível de fadiga dele, ele vai falar, por exemplo, 18. Poxa, então faz sentido? Será que é legal? Se o cara fala, tô com a perna pesada, não tô legal, entendeu? Então é isso que funciona a PSE. E aí a gente também tem dentro do controle de carga outras ferramentas práticas também, como alguns formulários de recuperação. Isso é muito usado no alto rendimento. A gente não vê pessoas comuns usando porque não se tem esse tipo de conhecimento. E, por exemplo, um teste prático simples, igual eu dei o exemplo no início. CMJ, que é o Counter Movement Jump, que é o salto com contramovimento. Eu faço 3 repetições, só que isso eu tenho que ter dados. Antes, histórico e tal, pra saber, senão eu tiro uma conclusão do meio do nada. Aí eu vou pedir pro atleta fazer 3 saltos. Vou pegar a média e vou falar, poxa, no início da semana ele fez 40 centímetros, agora ele tá fazendo 30. Será que vale a pena eu pôr mais um trabalho neuromuscular? Já não faz sentido. Às vezes compensa pôr um trabalho técnico, ou mesmo um dia assim que ele estiver muito fadigado, descansar. Então tudo isso vai ser analisado, entendeu? Então isso é importante. Esse tipo de tomada de decisão de treinamento só existe se você tiver dados, né? Porque a galera acha que treinamento não é ciência, é uma parada assim aleatória, randômica,
que você sai catando peso e jogando barra pra cima e vai pro campo e sai correndo e tudo de qualquer jeito. Não pode ser assim, você tem que ter dados para tomar decisões. Imagina um time que pega um preparador físico que não tem conhecimento disso e o cara chega lá só metendo louco qualquer exercício, qualquer coisa. Aí é onde dá os problemas. O atleta não recupera, chega no final da temporada o time cai de uma vez. Entendeu? Então isso é problema. É tudo bem analisado minuciosamente, né? Sim. Como aprender tudo sobre rotina semanal de treinamentos? Cara, se você quer aprender tudo sobre isso, existe um desafio que chama Desafio Físico de Elite. Acontece em 3 dias. E lá dentro desse desafio, eu vou te guiar passo a passo, né? Óbvio que é limitado, porque é só 3 dias, então eu não consigo passar tudo, né? Seria ilusão, eu estaria enganando se eu falasse isso as pessoas. Mas assim, eu passo o máximo possível para a pessoa sair do zero, não tem conhecimento de controle de carga, nada, até onde ela poder pegar e de fato construir uma rotina de alto rendimento para poder chegar no próximo nível, melhorar seu condicionamento e se destacar. Porque na hora que você chega na peneira, se você é um cara que tá com um nível físico acima, meu amigo, você já andou 90% do caminho. Óbvio, você não pode ser um perna de pau que a bola vai bater no seu canela e vai espirrar para fora, entendeu? Mas você precisa. E aqui embaixo desse podcast tem um link que você pode estar clicando e garantindo o seu acesso. E aí lá dentro você vai poder acompanhar essas aulas, lembrando que elas acontecem em uma data específica, então talvez esteja assistindo isso e já passou e agora é só daqui 2 meses. Então às vezes vai demorar, vai variar. Mas se inscreve aqui de qualquer forma que você vai ser avisado quando acontecer esse desafio. Então é basicamente isso. E é importante também falar pra rapaziada seguir, se inscrever aqui no canal, porque todo esse conteúdo, e se você tá vendo no Spotify, já segue a gente aí para poder crescer o podcast, porque esse conteúdo de valor, né, as pessoas às vezes não dão moral, fica ali só dando moral para coisa que não tem nenhum valor na internet. Então é importante que você que quer ser atleta, ou você pai de atleta, ou treinador, preparador físico que quer avançar, esteja aqui nesse lugar de alto rendimento para a gente poder aprender mais, trocar ideias e ir aprimorando e crescendo juntos. É isso. Valeu. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima, até o próximo podcast. Falou!